Olá pessoal, estamos aqui hoje para um vídeo sobre o tradutor do Google. Você acessa online e ele pode ser muito útil para traduções de palavras, frases, textos. Me parece que há uma limitação para o quanto ele traduz. Por exemplo, eu quero que ele traduza um livro inteiro. Não sei se isso é possível, mas enfim, certamente para algumas dúvidas que você tem no idioma inglês, né, com relação a palavras, frases e alguns textos ou porções de textos, isso vai ser útil. Eu vou mostrar duas formas aqui de acesso, bem simples. Eu estou aqui com o Firefox aberto, Insert T. 7. Walter Júnior Facebook. Estou na minha página. Olha aqui como é que eu vou acessar. Vou pressionar Ctrl L. Navegação barra de ferramentas. Caixa de combinação recolhido. Pesquisar ou abrir endereço. Muito bem. Eu vou digitar o endereço do Google. Google.com.br www.google.com ou .br, como quiser, né? Então, dou Enter. Recolhido. Google Documento ocupado. Então, aqui eu estou no Google, Insert T. Google Mozilla Firefox. O campo de edição já foi habilitado. Você viu aquele som de clique. Aí eu escrevo tradutor TRADUTOR. e dou Enter. Tradutor pesquisa Google ocupado. Então, Principal marco. viram aí esse barulhinho de clique? Vou dizer o que se trata. Do que se trata? Insert T. Tradutor pesquisa Google. Aqui ele está mostrando a lista de resultados para a pesquisa conforme o objeto que eu indiquei, né? Só que olha só o que eu tenho aqui, ó. Vou subir com a seta. Fora de menu digitar texto edição multilinha. Esse digitar texto não é mais para pesquisa como vocês tinham visto antes. Vou subir com a seta. Fora de edição botão português. Botão Swap Languages. Botão inglês. Título nível 2 resultado da tradução. Resultado da tradução ele apresenta, sabe? Então o que eu faço? Vou descendo com a seta. Botão inglês. O idioma original, inglês, desço com a seta. Botão Swap Languages. Aqui é se você quiser mudar o idioma, o original, né? Botão português. Estou descendo com a seta, ó, português. Então, ó, subo com a seta. Botão inglês. Inglês, desço com a seta. Botão português. Português, esse é o padrão. Por isso que eu falei. Então, quem quer traduzir do inglês para português, está bem tranquilo aqui, bem ágil, né? Você não precisa fazer configuração nenhuma. Aí você desce com a seta. Digitar texto edição multilinha. Digitar texto, bate espaço. Esse foi o som de clique que a gente ouviu no início. Então, quando você faz a pesquisa no Google, né? Digita lá tradutor e dá Enter, que ele habilita um campo de edição. Para que serve? Já é para você digitar o que você quer. Então, vou colocar aqui, ó. Caps G K U D espaço B E E S espaço Y U exclamação. Eu escrevi aqui algumas palavras em inglês. Aí eu vou dar ESC, desço com a seta. Fora de edição menu clicável item de menu God bless you item de menu God bless you ao item. Aqui, ó, ele está dando algumas sugestões de variação para a frase que eu escrevi. Às vezes ele faz isso. Desço com a seta. Fora de menu botão text to speech. Esse text to speech é para ele ler para mim o que eu falei. Quer ver? Eu vou dar Enter. God bless you. God bless you. Ok? Aí eu desço com a seta. Botão clear text. Aqui ele está falando para eu apagar o que eu escrevi, eu não quero. Deus te abençoe. Aqui eu cheguei na tradução. Deus te abençoe. Aí eu desço com a seta, ó. Botão de menu submenu verificada pela comunidade. Ok. Aí eu desço mais. Botão text to speech, botão cap text. Aí o que acontece? Ele falou duas coisas. Quando você descer com a seta assim, ele falar duas coisas, você faz assim, ó, você sobe com a seta. Botão de menu submenu. Aí você navega com o tab, ele fala uma de cada vez. Text to speech, botão. Aqui ele vai ler em português a tradução. Quer ver, ó? Deus te abençoe. Viu? Aí eu dou outro tab. Cap text, botão. Aqui eu copio o que foi traduzido. Eu dou Enter, ó. Alerta. Alerta. Eu dou com a seta para baixo. Tradução copiada. Copiada. Viu? Aí quer ver? Eu vou aqui num documento do Word, Alt Tab. OBS 20, meu filme Move, documento 1 Word. Aqui, ó, tem um documento do Word, aí eu vou colar, por exemplo, Erro ó. ortográfico. Espera aí só um instantinho. Muito bem. Vou colar aqui, ó. Colar. Subo com a seta. Em branco. Deus te erro ortográfico abençoe. Aqui ele escreveu o que foi a tradução, mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um texto aqui em inglês, ó. Um erro ortográfico the beginning God created the heavens. Ou seja, um texto, certo? Eu vou copiar esse Empty. texto, para não ficar só uma frase, né? Waters. Em branco. Vamos lá. De- Copiei. Copiar. Ok, aí eu vou para lá. Tradutor pesquisa. Tradutor. Aí eu quero fazer outra tradução.
Então, eu posso subir com a seta até o campo. Botão de menu, Deus te abençoe, botão, menu, clica, fora de edição, botão português, digitar texto, edição, Ó, digitar texto, aí eu dou bate-espaço, apago o que estava, Ctrl A e Delete, em branco, e colo o texto novo. colar, orders, Ok, então aqui eu colei o texto, vamos ver, desço com a seta. darkness was over descer, Aqui ele está lendo ainda o texto que eu colei. fora de edição, botão text to speech, Ó, text to speech. Aí se eu der Enter aqui, ele vai ler em inglês, não é? Aqui, ó, Enter. 1. In the beginning God created the heavens and the earth. 2. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Ok, aí eu desço com a seta. botão clear text, Não quero apagar, desço com a seta. Se eu der Enter aqui, ele apaga o texto. 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. Agora a terra estava sem forma e vazia, as trevas estavam sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ok, então, o início ali do livro de Gênesis, né? Desço com a seta. Botão text to speech, botão cap text. Então, aqui, ó, aquelas duas opções, né? A primeira é ler em português, a segunda é copiar. Então, por exemplo, subo com a seta. Estavam sobre as Aí eu dou Tab. text to speech, Text, ele vai falar. Aí mais um Tab. cap text, botão Copy, né? De copiar o texto. Aí eu dou Enter. alerta, Seta para baixo, ó. tradução copiada. Tradução copiada. Aí você fala assim, não, mas eu queria usar o Google Tradutor clássico. Ah, detalhe. Antes de sair daqui, ó, como que você pode acessar esse campo aqui? Tudo que a gente está vendo. Ctrl Home, Visitado, você digita aqui, ó, o número 2 do alfanumérico. principal marco clicável, resultado da tradução, título nível 2. Aí você vai descendo, é aquele esquema todo, ó. Botão inglês, Original, idioma original, desce com a seta. botão swap languages, Aqui é para mudar o idioma, não vou mudar. botão português, Aqui é o idioma para o qual eu quero converter o texto, né? Desço com a seta. digitar texto, edição multilinha 1 in the beginning. Aqui você dá barra de espaço, habilita o campo, digita o texto ou cola e dá ESC. Continua descendo. Darkness, fora de, botão clear text. Aqui a gente não vai mexer, se você quiser apagar. 1. No princípio, Deus criou Aqui você já tem a tradução, tá? E aí se você continuar com o Tab, ó, text to speech, botão cap text, esse captext que ele fala é para você copiar. Aí vou descer mais, ó, link abrir no Google Tradutor. abrir no Google Tradutor. Aí você fala, não, eu quero abrir a página do Google Tradutor. Então vamos lá, ó, Enter. Visitado. Edição multilinha deep, end the spirit of. Então aqui você está no Google Tradutor, ele já habilitou o campo de edição. Inclusive está o mesmo texto que eu digitei. Se você descer com a seta, Darkness was over aí, descer. ó, ele vai lendo. Fora de edição. Clicável, botão ativar teclado virtual. Esse ativar teclado virtual não nos interessa. Botão de menu, submenu, clicável, selecionar inserção de texto. Também não, isso. Vou descendo com a seta. 192 Continuo. Botão de alternância não pressionar. 192/5000. Aqui, provavelmente, ele está dizendo que eu usei 192 caracteres e posso usar 5.000, né? Botão de alternância não pressionado, ouvir. Aqui, ó, é para ouvir, né? Se eu dou Enter, ele vai ler em inglês, né? Aquilo tudo que a gente ouviu lá, ó. Edição 1. In the multilinha. beginning God created the heavens and the earth. 2. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Ok, eu dou ESC. Porque você viu que ele habilitou um campo ali, por isso que eu dei ESC depois. Desço com a seta. Darkness was over descer, off the deep. Aqui está o texto em inglês. Fora de edição, botão limpar texto. Limpar texto, eu não quero. Desço com a seta. Clicável, botão ativar teclado virtual. Não quero. Botão de menu. Vejam que, como eu pedi para ele ler, ele voltou lá em cima. Então, estou descendo de novo. 190. Botão de alternância. Clicável, botão marcar tradução. Clicável 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aqui está a tradução. Vou continuar descendo com a seta. Estavam sobre as. Clicável, botão compartilhar tradução. Compartilhar a tradução. Desço mais. Botão sugerir uma alteração. Sugerir, não quero. Botão copiar tradução. Copiar a tradução, finalmente. Aí eu dou Enter. Desço com a seta. Botão de alternância não pressionado, ouvir. Aqui parou em ouvir. E aqui eu estou na página do Google Tradutor mesmo, Insert T. Google Tradutor Mozilla Firefox. Então tá aí, pessoal. Duas opções para você fazer traduções aqui. Ele apontou ali 5.000 caracteres como limite, né? Enfim, pode ser útil. É claro que existem aplicativos e outros meios para você fazer no seu computador que são mais ágeis, mas esse aqui eu acho que está bem ao alcance, né? Tá bom? Muito obrigado.
Até o próximo vídeo.